verdade, aí mais pro final eu vou fazendo as perguntas para eles interagirem. Bem, então vamos à parte prática, né? Como preparar um pedido de cooperação. A Sâmia disse que ela vai fazer uma exposição a respeito de como preparar, né? E depois ela faz as perguntas para vocês. Podemos começar então, Sâmia. Boa tarde novamente. Queria agradecer a participação de todos. Achei que eu ia falar antes da hora e ia ter acabado já, mas vocês participaram bastante, então a gente trocou bastante informação. Obrigada pela participação de vocês. E agora a gente vai para aquela parte de você falou um monte de coisa, eu não decorei nada. Mas aí agora eu tô com um caso na mão e eu quero saber o que eu vou ter que fazer. Então, assim, o juiz está lá com um caso de família e descobriu, não, mas o pai mudou para o exterior, ou a testemunha está morando lá nos Estados Unidos, ou estou com um caso de improbidade e a pessoa mudou para Portugal. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que preencher? Como é que eu tenho que fazer esse pedido? E aí, antes de mostrar o formulário que tem que preencher, eu vou dizer o que você tem que fazer quando você não lembrar nada também do que eu falei. Não lembro nada, você falou que era aquele formulário, eu não lembro qual é o formulário, e o que eu vou fazer? Bom, aí o que você vai fazer? Vai entrar lá no nosso site, que é justiça.gov.br, e vai ter lá do lado as opções. Sua proteção, seus direitos, não sei o que. A gente está lá em sua proteção, não sei porquê, tá? Mas a gente está lá em sua proteção e aí tem uma opção. Cooperação Jurídica Internacional. Quando você clicar Cooperação Jurídica Internacional, vai aparecer uns quadradinhos. Cooperação jurídica em matéria penal, cooperação jurídica em matéria civil, acordos, não sei o quê. Aí você vai escolher lá, não, meu caso é penal ou meu caso é civil. Se você clicar em caso civil, vai ter as opções lá. Informações por país, informações por diligência, e formulários, não sei o quê. Eu sugiro que você identifique o país e a diligência que você vai precisar. Não, eu preciso citar um pai que está na Espanha. Eu procuraria por país. Lá por país, Espanha, vai ter os acordos que estão em vigor. E aí você vai ver se o acordo, o que ele prevê, se ele prevê citação, formulário, não sei o quê. Se for uma diligência muito específica, não, restrição de bens, obtenção de dados bancários. Aí você vai lá, pesquisa por diligência, que aí vê o que é possível pedir pela diligência. Quais são os acordos em vigor, aí vai ter o acordo, vai ter uma tabelinha com os países, você identifica se seu país está lá naquele acordo e clique e vê o que vai aparecer de formulário. Mas eu vou dar uma passadinha pelos formulários que a gente tem para caso específico. E aí, qualquer coisa, também não lembro onde é que acessa, não consigo encontrar nada naquele site de vocês. Aí vocês podem mandar um e-mail para a gente nesse cooperaçãocivil@mj.gov.br. Sou eu que acesso esse e-mail. Às vezes chega e-mail demais, eu não respondo todos, eu distribuo para o pessoal da área, mas a resposta sempre passa por mim novamente para eu dar uma olhada se está tudo certo. E o nosso prazo de resposta para e-mails é de 2 dias úteis. E a gente quer que vocês perguntem. É melhor para a gente quando a dúvida chega por e-mail, ao invés de chegar a carta rogatória errada e a gente ter que devolver e pedir adequação. Então, a gente pode mandar para a gente minuta do pedido antes de pedir a tradução, para não ter o gasto da tradução traduzindo o pedido errado. A gente dá uma olhada se o formulário está correto, se precisa corrigir alguma coisa, pode mandar para a gente. Nem precisa estar assinado pelo juiz ainda, ou já pode estar assinado, mas antes da tradução para a gente corrigir. Ou pode ligar nesses telefones, esse 8900 é o geral do departamento e o 8919 é o da cooperação civil. Mas geralmente quando liga a gente pede para mandar por e-mail, porque por escrito acho que a gente consegue explicar melhor e vocês têm certeza absoluta de que aquela é a informação correta. E aí quando vocês mandarem o e-mail, identifica isso. O país e a diligência que vai ser solicitada. Não precisa contar toda a história do processo. Para dizer para vocês como é que faz o pedido, a gente não precisa, a não ser que seja muito complexo. É um caso de improbidade que pode estar relacionado com corrupção ou não, a gente não sabe se a pessoa tem contas nesse país ou não, aí você vai precisar contar a história. Mas se é uma ação de alimentos, o pai mora em Portugal, eu quero citar, só precisa dizer isso. É uma citação em Portugal e a gente vai poder orientar vocês. Não, eu quero ouvir uma testemunha nos Estados Unidos.
Isso é o suficiente para perguntar para a gente orientar como que você pode elaborar o pedido. Então, eu vou falar primeiro da Convenção Interamericana. Por quê? Porque essa convenção prevê os formulários específicos para pedir a citação ou a notificação ou a intimação, mas só prevê esses formulários específicos para 3 países, mas para esses 3 países é indispensável, substituir a carta rogatória, tem que fazer nesses formulários, e são países que a gente recebe muitos pedidos: Estados Unidos, o Panamá e o México. Esses 3 tem que fazer nos formulários que eu vou mostrar. Para todos os outros países que estão nessa convenção, pode pedir a citação, pode pedir a obtenção de provas no modelo tradicional, o modelo que já está disponível lá na vara, ou o modelo que eu vou mostrar depois, que serve para todos os pedidos. Vocês vão ver que as informações que estão nesse formulário, elas coincidem muito com as informações que estão no nosso modelo de carta rogatória, porque são as informações mínimas para que o outro país tenha condição de cumprir o pedido de vocês. Ele precisa de informações como o nome da pessoa, o endereço, qual o juiz que está pedindo, que é o que está lá no texto da convenção. Mas caso você não estou com tempo de ficar estudando a convenção, preencher o formulário é o suficiente. O formulário foi construído para atender os requisitos da convenção. E o nosso modelo tradicional de carta rogatória também foi construído com base nas informações que a gente já sabe que são indispensáveis. Então, para Estados Unidos, Panamá e México, a gente vai precisar desses formulários no lugar da carta rogatória, são esses formulários que tem que estar assinado pelo juiz. E para todos os outros casos, pode ser no modelo convencional, que a gente tem um modelinho, que as varas costumam já ter um modelo. E aí pode pedir com base nessa convenção, mas no modelo convencional. Só para esses 3 países precisa ser nesses 2 formulários, que tem muitas informações em comum com o modelo, né, tradicional, mas é um pouquinho mais complicado. Nessa convenção, para todos esses países que estão na lista, pode pedir a comunicação de atos, citação, intimação e notificação, e obtenção de provas, exceto Venezuela e Estados Unidos, que fizeram reserva a esse artigo de obtenção de provas. Então, para todos esses outros países, comunicação de atos e obtenção de provas com base nessa convenção. Para o caso dos países do Mercosul, eu sugiro usar o acordo do Mercosul, que é muito mais amplo e com base no Mercosul pode pedir qualquer coisa. Então, acho que não vale a pena usar a Interamericana. E aí, para os outros países, a Interamericana, para comunicação de atos e para obtenção de provas, exceto Estados Unidos e Venezuela. Para Estados Unidos e Venezuela, se precisar de provas, vai ter que ser por reciprocidade. E aí, aqui está explicando exatamente o que eu falei. Fora dizer que pode ser comunicação de atos e pode ser obtenção de provas, a matéria é civil ou comercial para todos os países, e para os países que fizeram uma declaração extensiva também vale para criminal, trabalhista, administrativo, juízes arbitrais e matérias de jurisdição especial. O Brasil fez a declaração extensiva. Para saber se o outro país também fez, pode perguntar para a gente, ou pode entrar no site da OEA, que é oas.org, e entrar na tabelinha dos países que ratificaram a convenção e ver se tem declaração extensiva lá. Se achar complicado, pergunta para a gente por e-mail. E aí, o modo de transmissão é por autoridade central. A gente recebe, manda direto para outra autoridade central. Por que está aqui diplomático? Porque nunca está excluído diplomático. Você sempre pode tramitar por via diplomática. E aí, muitos países, a gente manda diretamente para o correio. Mas eles querem economizar o custo do correio. Eles querem aproveitar os malotes diplomáticos. E aí eles mandam para a gente por via diplomática. Mas não faz diferença. Com base na convenção, só vai demorar um pouco mais para chegar. A gente manda direto por correio para chegar rápido. E aí existe uma previsão na convenção, mas é de acordo com a legislação interna de cada país, de que pode entregar diretamente ou que pode transmitir diretamente nas fronteiras. O Brasil não aceita, tá? O Brasil só aceita via autoridade central. E no caso das fronteiras, a gente está tentando negociar um acordo específico para fazer essa transmissão direta sem que a autoridade central perca a informação. Porque nesse caso da convenção, a autoridade central ia ficar sem saber o que está tramitando por fora, por isso que a gente não aceita. Quando a gente fizer um específico, a gente está tentando negociar, vai tramitar direto, mas pelo menos a gente vai receber alguma cópia, alguma coisa.
o que a gente pode pedir, que eu já falei, e aí os países, nesse caso, se você pediu uma citação e preencheu o formulário adequadamente, é obrigado a te responder. E no caso da obtenção de provas, é obrigado a obter a prova, desde que estejam atendidos os requisitos. A única possibilidade de denegação é a ofensa à ordem pública. Aí vocês têm que lembrar que, se o endereço estiver errado, eles vão dizer, não, a gente fez, a gente foi no endereço, mas a pessoa não estava lá, então o endereço tem que estar certo. E aí, o que acontece? Quando não tiver o endereço correto, também pergunta pra gente se não tem como a gente fazer um pedido de localização, ou por via informal, ou por via formal, mas de preferência separado, porque se já mandar com o endereço e o endereço não estiver correto, eles vão falar, a gente cumpriu, mas só que a pessoa não está nesse endereço, não é o endereço dela. Então a gente cumpriu conforme estava no seu pedido. Se não tiver certeza, pergunta para a parte, que às vezes a parte dá um endereço geral, lá, igual o endereço da Esplanada, em Brasília, dá um endereço lá, CEP 0000. É lógico que a pessoa não vai estar lá. Então, pergunta para a parte, você tem certeza que é esse o endereço? Não é melhor a gente pedir para o outro país uma localização para confirmar esse endereço? Porque aí tem muito mais possibilidade de vir cumprido, porque senão a gente vai mandar, eles vão devolver, eles são obrigados a responder, mas eles vão responder não cumprido porque a pessoa não estava no endereço, né? Então, os formulários A e B, que vão substituir aquele modelo tradicional de carta rogatória, ou seja, é isso daqui que tem que estar assinado pelo juiz para que o outro país cumpra o pedido, vai preencher isso daqui, está lá no site ou pode pedir para a gente por e-mail. Essa vai ser a carta rogatória. Vai ter que colocar lá qual é o órgão jurisdicional requerente, ou seja, o nome do juiz e o endereço. Aqui no endereço, a gente pede para colocar o endereço, o e-mail, o telefone, porque se tiver, a gente manda tudo por e-mail para a vara. A cópia, ou solicitando informação, ou dizendo, ó, esse endereço aqui não vai dar certo, a gente pode se comunicar por e-mail. Se vocês não colocarem o e-mail, a gente vai ter que mandar ofício. E aí vai demorar um pouco mais. Então, se você colocar e-mail, telefone, a gente nota, nossa, acho que está faltando uma folha na expedição inicial. A gente liga e pede a folha, ao invés de ter que devolver tudo. Então, é bom colocar o nome e no endereço colocar todos os dados. Nos autos, colocar qual é a ação e o número do processo. A autoridade central é sempre a gente. Se vocês pegarem os formulários no nosso e-mail ou no site, já vai estar preenchido. A autoridade central requerida, quando é Estados Unidos, é essa. Se vocês procurarem por país e chegarem no formulário, no nosso site, já vai ter a autoridade central certa para cada país. Ou vocês podem pedir para a gente por e-mail, que a gente informa o que é para colocar aqui. A parte solicitante, o advogado ou o defensor público da parte, pessoa designada para intervir no diligenciamento. Não precisa preencher isso, e não precisa de pessoa para intervir no diligenciamento, porque às vezes a parte acha que se ela contratar um advogado lá, vai andar mais rápido. Não vai. Essa convenção é para comunicação de atos e ela anda sozinha. Então, a pessoa pode preencher, mas também pode deixar em branco. A gente sugere que não contrate advogado lá, que ele não vai fazer nada, só vai cobrar, porque não precisa, é uma terceirizada nos Estados Unidos ou é oficial de justiça nos outros países, não precisa de ninguém para acompanhar, vai acontecer de ofício. Aí preenche aqui com o nome da pessoa, tá pedindo, eu peço para notificar tal pessoa, e se não for diretamente para a pessoa, não, eu quero, na verdade, é que seja entregue lá para um juiz ou para uma autoridade administrativa, no caso do CAD, por exemplo, não, a gente quer que entregue para o CAD, aí pode colocar autoridade aqui. Se não, bota só o nome lá em cima, o B em branco, aí data e local, e o juiz assina aqui embaixo e coloca quais são os documentos que ele está entregando para a pessoa. Então, ele pediu a citação e vai falar que eu quero que entregue para a pessoa a petição inicial e o despacho, que é o mínimo, né? O mínimo para enviar o pedido, para instruir essa carta rogatória, é a petição inicial e o despacho que determinou a expedição da carta rogatória. Aí o juiz vai assinar, quando tiver tudo completo, que vai mandar para o Ministério da Justiça, a gente só vai carimbar e assinar, se tiver tudo certo, já vai mandar para os Estados Unidos ou para o México, que seja. A assinatura, para a maioria dos países, pode ser eletrônica, sim. Então, o juiz pode assinar lá eletronicamente, pedir para a parte imprimir, retirar e fazer a distribuição. E o formulário B é o que o destinatário vai receber. Então, vai estar lá para o nome dele e o endereço, e é aí que o endereço tem que estar correto.
E aí vai explicar para ele do que se trata. Você está respondendo a uma ação de alimentos, você precisa fazer representar em tal prazo, e caso você não compareça, você vai ser julgado à revelia, ou qual é o que acontece, né? Quais são as consequências da pessoa não se apresentar. E aí vai dizer o que está entregando, vai dizer se tem defensoria pública à disposição dele, se quiser, não é obrigatório responder essa parte também. O que é obrigatório é o nome da parte com o endereço correto, dizer a que ele está respondendo e o que ele tem que fazer, qual é o prazo para a resposta. Alguns países devolvem porque não tem o prazo da pessoa. E aí eles não acham que foi atendido o devido processo legal, que a pessoa não sabe o que ela tem que fazer em qual prazo. Então, sempre colocar o prazo, as consequências de não comparecer não são obrigatórias, mas é bom colocar, e dizer o que está sendo entregue para a pessoa, lista de documentos anexos, e qual página, para a pessoa poder conferir se ela recebeu tudo que ela precisava responder. E colocar a data e assinar, e o Ministério da Justiça vai assinar quando a gente receber e ver que está tudo certinho. E aí, os pedidos, então, com base na Convenção Interamericana, Panamá, Estados Unidos e México, são feitos: preencha esses 2 formulários, junta a petição inicial, junta o despacho que determinou a expedição da carta rogatória. Os anexos da petição precisam constar? Para a gente não precisa. Se não tiver, a gente vai encaminhar. Se o juiz achar que é indispensável, que a parte não vai ter ciência realmente do que ela está respondendo sem aqueles anexos, aí ele tem que dizer, então, que aqueles documentos também estão sendo enviados juntos e tem que estar lá na lista de documentos necessários. O que acontece os países vão exigir a tradução de toda a documentação que a gente enviar, porque eles não falam português. Então, não adianta a gente dizer para eles, mas a pessoa entende português, ela é brasileira, ela vai receber, mas a autoridade que vai entregar aquilo para ela não vai saber exatamente do que se trata, e não vai ter como avaliar se está atendido o devido processo legal e tal. Então, tudo que for mandar tem que estar acompanhado de tradução. Agora, os anexos da petição não são obrigatórios conforme a convenção. Então, se o juiz achar que não precisa, depois a pessoa se faz representar e tem acesso aos anexos, a gente sugere que mande só com a petição inicial, porque o custo da tradução vai ser mais baixo, né? Queria fazer uma pergunta? Pode. Melhor no microfone. A autoridade emissora precisa traduzir o documento no idioma do país destinatário. Ou não basta inglês, não basta os idiomas da ONU e tal. É assim, a regra é no idioma do país estrangeiro que vai receber o pedido. Existem algumas exceções, e aí vocês podem perguntar, no caso assim, de que são línguas muito exóticas, apesar de que o português, saibam vocês, é uma língua exótica, então a gente não pode ficar exigindo dos outros países que eles aceitem em inglês, porque a deles é exótica, porque a gente não aceita, a gente só aceita em português. Mas alguns países, tipo Israel, a gente já perguntou, eles falaram que aceitam em inglês, e aí ou vocês pesquisam lá por país no nosso site, ou perguntam pra gente se vocês acharem que é difícil encontrar tradutor para aquele idioma, aí pergunta pra gente se aquele país também aceita inglês, ou aceita espanhol, ou aceita uma outra língua. Mas a regra é contratar um tradutor do idioma oficial do país. E aí tem que estar acompanhado de tradução. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já recebi mais de uma rogatória, inclusive, tanto em matéria civil quanto criminal, especificamente da Suíça, Genebra, e sem tradução, com exequatur do STJ e tudo, sem tradução. A gente não tramita sem tradução de jeito nenhum, a gente devolve, a não ser que seja com base em alguma outra coisa. Será que é sequestro? Eu acho que a convenção de sequestro parece que tem uma exceção. Os nossos acordos não têm exceção, nenhum desses. E aí, para penal, alguns países também aceitam em inglês, mas sem tradução nenhuma. Eu acho que só a convenção de sequestro, no máximo.
porque não é comum, não. Porque a convenção de sequestro tem uma exceção e eles podem traduzir só o ofício explicando do que trata o caso, porque é uma exceção. Mas os nossos casos, todos precisam estar acompanhados de tradução, que a gente manda para o STJ também. É assim, vale para os dois lados, né? A gente não recebe, a gente não tramita nada. A única exceção é realmente a convenção de sequestro, que eu saiba. A gente até tem um acordo que dispensa tradução, que é o acordo com a Espanha, que o formulário bilíngue dispensa tradução, mas quando chega no STJ, eles mandam para um tradutor, então, porque não pode tramitar nada na nossa justiça que não esteja no vernáculo português. Então, esse é o único caso e a gente não negociou mais assim, porque perde muito tempo aguardando a tradução. Então, a gente pede sempre, fica a cargo da parte, fazer a tradução e já mandar para a gente com a tradução. Nos casos de justiça gratuita, muitos TJs têm verba específica para isso. E aí manda para o TJ de São Paulo tem verba para isso, já fez vários. Quando é justiça gratuita, eles traduzem para a parte. E aí o próprio TJ de São Paulo envia para a gente. A parte encaminha, ou o juiz, né? Encaminha para o TJ, aí o TJ traduz e manda para a gente por correio. Quando não é justiça gratuita, aí eles entregam para a parte, falam, você tem que traduzir e mandar para o Ministério da Justiça. Aí a parte manda traduzir, contrato de tradutor juramentado e junta todos os documentos e entrega lá no DRCI, ou então manda por correio. Só se os documentos que instruíram o processo que tramitou no STJ não vieram integralmente para São Paulo. Pode ser, porque a gente não tramita Veio sem. só a sentença em francês, inclusive. Não, a gente Pra devolve. parte. Eu já devolvi vários para a França perguntando cadê a tradução, porque não pode, realmente. Bom saber. Obrigado. Tá? E esses são da Convenção Interamericana. Aí, quando é Mercosul, como eu falei, Bolívia e Venezuela não ratificaram ainda, vale para os outros países. E aí, para Mercosul, pode pedir tudo o que vocês quiserem. Pode pedir localização, pode pedir citação, reconhecimento e execução de sentença, medida cautelar. Tem tudo no acordo do Mercosul e pode usar o modelo tradicional de carta rogatória. Aqui, Mercosul. Os temas civil, comercial, trabalhista e administrativo, também inclui reconhecimento e execução, também penal para reparação de dano civil, que veio lá da ação penal, também está incluso no acordo do Mercosul. E aí eu trouxe o modelo de reciprocidade que vale, na verdade, para todos os casos, porque o único acordo que prevê um formulário é aquele, né, da Interamericana. Os outros acordos não prevêem nenhum formulário específico, então pode usar esse modelinho aqui, que já tem todos os dados que são exigidos por todos os acordos, ou no caso de reciprocidade, pela nossa experiência, o que precisa preencher. E, na verdade, é muito simples. Eu trouxe um exemplo de oitiva só porque tem um requisito a mais, que tem que ter os quesitos, as perguntas que vocês querem que serem feitas, porque o juiz estrangeiro ele não vai estudar todo o processo, ele nem recebe todo o processo para identificar o que é que precisa perguntar para a testemunha ou para o réu. Então, a gente não pode passar para o país estrangeiro o nosso trabalho de investigação, de análise, Então, a gente já tem que mandar com as perguntas que a gente quer que seja feito. Ou a gente quer saber dados bancários, a gente já tem que mandar com todas as informações que a gente tem. A gente acha que ele tem uma conta nesse banco por tal motivo, ou se você já tem o número da conta, melhor ainda, o nome do titular, qual é o banco, pelo menos, ou pelo menos por que você acha que ele tem uma conta naquele país, porque como o processo está correndo aqui no Brasil, é o juiz brasileiro que tem que fazer a investigação. A gente não pode passar o trabalho para o juiz estrangeiro, que a causa não é dele, né? Não é ele que vai fazer a investigação. Então, o modelo tradicional é esse, que é muito parecido até com os formulários A e B, mas é mais simples ainda. Colocar o juiz que está pedindo, né? E pode ser a vara com o endereço, como eu falei, que se puder colocar telefone e e-mail, melhor. Juízo rogado, se você souber exatamente qual é o juízo lá que vai cumprir a diligência, você pode colocar, senão não precisa, pode colocar só o juízo competente de Portugal ou juízo competente da Suíça, é o suficiente.
Identificação, porque o Sade já deve ter explicado para vocês aquele princípio da especificidade, né? Se precisar usar as informações para outra ação, tem que pedir, então tem que dizer para quê, para qual ação que está fazendo esse pedido, mas é colocar o número do processo, a ação, as partes, e aí dizer qual é a finalidade, eu quero citar tal pessoa em tal endereço, ou eu quero ouvir tal pessoa em tal endereço, e aí anexar as perguntas, ou eu quero a perícia de tais documentos de tal empresa, e aí colocar o endereço é muito importante. Os países do Mercosul são os únicos que têm a obrigação de ir atrás no endereço, porque está escrito lá no acordo que se não encontrar, tem que usar de todos os meios disponíveis para encontrar a pessoa. Para todos os outros casos, o país não tem obrigação nenhuma. Então, se não tiver o endereço, faz um pedido primeiro do endereço. E aí, depois do pedido do endereço, da localização de pessoas, aí pede com o endereço certo a diligência que você quer. Aí, coloca a pessoa física ou jurídica, objeto da medida com o nome e o endereço, e dizer, nos casos de reciprocidade, quando é com base de acordo, não precisa desse item 6, pode tirar. Mas se for com base em reciprocidade, não tem acordo, aí tem que dizer se é justiça gratuita, porque o país estrangeiro vai saber que pode cobrar do Estado brasileiro, aquela diligência. Se não for justiça gratuita, aí a parte tem que indicar um responsável pelas custas. Nome e endereço lá no país estrangeiro, para a justiça de lá poder dizer, você tem que pagar isso daqui. A gente não aconselha indicar o próprio réu, porque eles vão cobrar o réu e ele vai falar, não vou pagar, e eles não vão fazer. Então, ou a pessoa pode ser qualquer pessoa, um amigo da pessoa, um conhecido da pessoa, desde que ela tenha certeza que a pessoa vai pagar, porque se ela se recusar a pagar, o país estrangeiro vai devolver sem cumprir. Ou, se ela não tiver ninguém, pode contratar um advogado lá, um escritório de advocacia, só para fazer o pagamento, não é para entrar com o processo, é só para fazer o pagamento, e muitos escritórios de advocacia já fizeram isso várias vezes, né? E aí, nesse caso, se a parte estiver com dificuldade, a gente sugere que entre em contato lá com o Itamaraty, a área que também cuida de cooperação jurídica internacional. A gente tem o telefone e e-mail deles, tudo, porque nos casos de justiça gratuita, são eles que fazem o pagamento. Então, eles têm informação de quanto que é, de como que cobra, a gente não sabe, porque quando a gente tramita sem ser por via diplomática, nunca tem custos. Então, a gente não sabe como é que é o pagamento, mas o Itamaraty sabe. Se a parte estiver com alguma dificuldade, a gente passa o telefone deles, eles podem auxiliar. E aí é aquele texto padrão, dizendo que a gente garante a reciprocidade e dizer o que está enviando e assinar, né? E esse é o nosso modelo de carta rogatória para todos os casos, exceto aqueles 3 casos que precisam dos formulários A e B. E aí, agora a gente vai fazer alguns estudos de caso para ver se vocês conseguiram entender o que precisa fazer. Como eu falei, a gente identifica o quê? A diligência e o país que vai ser pedido. Então, nesse caso, digamos que a gente tem um caso de reconhecimento de união estável. Uma brasileira, residente no Brasil, busca o reconhecimento de uma união estável com um boliviano que está residindo na Bolívia e não pediu o benefício da assistência gratuita. Como que a gente faz para citar, então, o boliviano? Com base em quê? O que a gente vai ter que preencher? Eu falei que só tem 3 casos que a gente tem que preencher aqueles formulários A e B. Em todos os outros casos é aquele modelo tradicional. Então, nesse caso, para citar o demandado, aquele modelo tradicional de carta rogatória. E aí vai ser com base na Convenção Interamericana, mas não precisa dos formulários, que a Bolívia está lá na Convenção Interamericana, que prevê citação. Então, a gente vai preencher aquele modelo tradicional e tramitar direto para a Autoridade Central Boliviana, com base na Convenção Interamericana. E se a gente precisar ouvir uma testemunha na Bolívia? Também pode ser com base na Convenção Interamericana, aquele modelo tradicional, porque a Convenção Interamericana só não vale para obtenção de provas para Venezuela e Estados Unidos, que fizeram reserva. Então, nesse caso, tudo pode ser feito com base na Convenção Interamericana, preenchendo aquele formuláriozinho, o padrão, e juntando aqueles documentos padrão, petição e despacho. E a tradução, né?
No caso 2, se a gente tiver um reconhecimento de paternidade e prestação de alimentos. No Paraguai, uma brasileira que está aqui, que busca pensão alimentícia para o filho de um suposto pai, ela não provou ainda que ele é realmente o pai e ele está lá no Paraguai. Ela não pediu o benefício da justiça gratuita. A primeira coisa, se a gente precisar citar alguém no Paraguai, como é que a gente faz? O modelo tradicional de sempre, só que com base no acordo do Mercosul ou na Interamericana, tanto faz, as duas estão valendo. E se a gente precisar solicitar um exame de DNA? Mercosul. Mercosul abarca todas as diligências, aquele modelo tradicional. No caso de exame de DNA, o que a gente mais vê é o juiz já mandar o kitzinho do laboratório aqui, que a parte vai arcar com os custos, aquele kit para o país estrangeiro só colher o material. A gente manda muito já com kit. A gente pode mandar sem o kit, só a documentação, mas pode ser que eles falem para a gente, custo extraordinário, a gente vai querer que vocês paguem o laboratório, e aí a gente vai precisar indicar alguém lá. Então, geralmente, a gente sugere que já mande com um kitzinho, eles só colhem o material no laboratório lá e mandam para cá, e aí a parte paga o exame de DNA aqui, né? Faz só a colheita do material de DNA, mas também pode solicitar o exame. E para pedir, já fez tudo isso. Aí fez o teste de DNA, realmente era o pai, já citou, ele já está sabendo, ele já se fez representar. E aí nós temos uma decisão já, tem que pagar a pensão alimentícia tantos reais por mês. E ele mora lá no Paraguai. Como é que a gente faz para pedir para a justiça lá do Paraguai cobrar o pai? Não, nesse caso pode ser pelo Mercosul também, porque pela PGR não é carta rogatória, tá? Aí a parte entra direto lá na PGR. Se ela tiver uma ação aqui de alimentos, ela faz uma carta rogatória, aquele modelo tradicional, com os documentos de sempre, e a gente manda direto para a Autoridade Central do Paraguai, com base no Mercosul, que prevê todas as medidas. E o último caso seria um reconhecimento de paternidade. Sim. Oi, só uma duvidazinha. Nesse caso, quando é que tramita especificamente pela PGR? Meu nome é Marcelo, sou juiz em Sorocaba. Pela PGR, a pessoa tem que ver se o país está lá na Convenção de Alimentos de Nova York, e aí só serve para aqueles países, e a própria parte pede lá na PGR. Se tiver uma ação judicial aqui, o juiz pede carta rogatória pela gente, porque a PGR não tramita cartas rogatórias. Tá, então, tem situações como essa agora que a gente visualizou, que pode tanto se aplicar ou Nova York ou o Mercosul, ou então o outro Interamericano e o Mercosul, aí fica a critério Isso, fica a critério da parte. Tá certo, perfeito, obrigado. Tá? Alguns países que estão na de Nova York disseram que não querem receber carta rogatória, que eles querem receber tudo por Nova York. Espanha, Alemanha, um país ou outro, mas vocês podem perguntar para a gente por e-mail. A gente fala, não tem que ser só por Nova York. Aí a parte tem que entrar com procedimento lá. Não vai ser uma ação judicial brasileira, entendeu? Mas aí, se não for o caso, a parte pode optar, qualquer uma das opções. E o último caso é Estados Unidos, que a gente já sabe que é um pouco mais complicado, como se fosse aquele caso do Paraguai, que também é reconhecimento de paternidade e prestação de alimentos. Só que dessa vez é Estados Unidos. Como que a gente vai citar o suposto pai? O AIB, o formulário AIB, Convenção Interamericana. E como solicitar o exame de DNA? Provas para os Estados Unidos. Reciprocidade. Pode usar aquele modelinho tradicional, eles aceitam, a gente manda por via diplomática para o Departamento de Justiça deles, eles cumprem também. Isso até entrar em vigor a Convenção de Provas da AIA, que aí vai ter um formulário lá da Convenção de Provas e a gente vai poder mandar direto, sem ser por reciprocidade. Mas pode ser o modelo tradicional, documentos de sempre, reciprocidade. E como solicitar a execução de alimentos para os Estados Unidos? Não tem como. A execução, reconhecimento e execução, atualmente, a parte tem que contratar um advogado lá nos Estados Unidos.
E isso até entrar em vigor a Convenção da Haia de Alimentos, que já está em vigor para os Estados Unidos, já está em vigor para a União Europeia, e falta o Brasil aprovar no Congresso. Está no Congresso, a gente está no pé, se alguém está lá já está na agenda do plenário, já foi aprovada nas duas comissões que precisava passar, de Família, de Constituição e Justiça, está esperando a votação no plenário do Congresso. Então, se alguém tiver algum contato, se quiser ficar falando para todo mundo, a gente quer essa convenção, porque a gente quer cobrar nos Estados Unidos a pensão alimentícia, eles não estão na Convenção de Nova York, que é da PGR, eles não estão em nenhuma outra convenção. E eles não aceitam mais fazer bilateral em matéria civil, eles têm com o Canadá, com o México, que eles fizeram lá os acordos de reciprocidade, eles não fazem mais, eles querem que todo mundo entre na Convenção da Haia, a gente quer entrar também. Mas, atualmente, pode estar nos Estados Unidos, pode obter provas nos Estados Unidos, reconhecimento e execução tem que contratar um advogado lá. E é isso, e aí qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me ligar, podem mandar e-mail, e podem fazer perguntas agora, podem me mandar perguntas por e-mail depois, estou à disposição de vocês. Obrigada. Passaram no teste? Passaram. Qualquer coisa é só pesquisar no site por país, que fica mais fácil do que ter que lembrar. Então, tá bom, queremos agradecer, Sâmia. Foi muito boa mesmo a apresentação, os esclarecimentos, né? E esperamos contar mesmo com a sua ajuda, respondendo as eventuais dúvidas até que chegarem por seu e-mail, pelo seu e-mail. Obrigada. Obrigada. Amanhã, nova rodada, né? De manhã e de tarde.